quinto ano, como é que vocês estão? Vamos iniciar nossa aula. Por enquanto, continuamos ainda no caderno 1, certo? Quando for dia e hora exata, eu peço 2, mas por enquanto vamos no 1, para a gente poder chegar a concluir nosso conteúdo, tá certo? Ó, eu peço que, por gentileza, vocês abram agora o livro de Geografia na página 42, né? Porque a atividade anterior a gente falou sobre as línguas, a quantidade, as 40 pessoas que ainda falavam um tipo só de língua, que era o aruá, enfim. Né? Eu até corrigi algumas pessoas. E vamos agora para a página 42, tá? Onde fala Encontro de Culturas nas Fronteiras. Certo? Encontro de Cultura nas Fronteiras. O que precisamos saber sobre isso? Bom, esse encontro de cultura nas fronteiras está falando justamente dessa miscigenação que se deu no nosso país, porque o nosso país ele se desenvolveu pela miscigenação de pessoas. A gente está falando de escravos, índios e brancos, já é um ponto. E quando a gente fala assim, encontro de culturas nas fronteiras, porque justamente nas separações, nas fronteiras entre o Brasil e outros países vizinhos, nós já nos detemos a costumes diferenciados dos nossos. Alimentar, vestimenta, enfim, uma série de coisas, tá? É por aí mesmo. O que nós precisamos saber? Que, antes de mais nada, o nosso país faz divisa com outras nacionalidades. Isso é um ponto crucial, tá certo? E isso faz com que haja uma troca diária e também mistura de tradições e costumes, né? Tem coisas que, tipo, o Brasil acaba levando para Argentina, Paraguai, Uruguai, costumes do se vestir até o modo de se alimentar e vice-versa. São coisas que o mundo, as pessoas acabam trocando entre si, né? Como não muito próximo, pelo contrário, bastante distante, mas a gente, alguns, não digo eu, porque já provei, não gostei, mas tem muitas pessoas que gostam da alimentação japonesa, chinesa, o famoso peixe cru, enfim. Então é isso, quando a gente fala em culturas, esse engrandecimento de culturas, a gente fala da alimentação, a gente fala do modo de se vestir, do modo de falar, coisas que a gente, desde o tempo da Brasil colônia, a gente ainda hoje traz, são costumes de nossos antepassados, enfim, tá? Ok. O que precisa a gente saber aqui, vejam bem, são as nacionalidades, que são muito diferentes. O que define a divisa entre dois países não é um marco natural, como rio e montanha, mas sim um marco artificial. Como assim? Vejam bem. Quando eu digo assim, por exemplo, quando vocês recortaram o nosso, que não deu certo, mas quando vocês recortaram o nosso mapa da América do Sul, vocês observaram que existem muitos países que eles fazem divisa, né? São nossos vizinhos, ok? E esses vizinhos, eles não foram divididos de forma natural. Como assim, professora? Por exemplo, eles não foram, não há uma rocha no meio que diga, olha, essa rocha faz com que ali seja o Brasil e aqui seja o Uruguai. Ou então, este rio aqui é o que faz a divisa. Ali é a Argentina e ali é o Brasil. Compreendem até então? Não foram por marcos naturais, são marcos artificiais, ou seja, pelo próprio homem. O próprio homem constrói esses marcos, esses pontos, que fazem com que determinado país seja ele diferente um do outro, para que você possa compreender e eu possa compreender onde se inicia um e onde termina o outro. Ou seja, são as divisórias territoriais, tá certo? Os limites territoriais,
tá? Isso é o que importa. Por isso que é dito que não são marcos naturais, são marcos artificiais. Eles podem ser o que, por exemplo? Podem ser ruas, podem ser estradas, podem ser obeliscos. E o que danado é obelisco? Gente, obelisco, deixa eu ir lá para a página onde nós precisamos estar, de fato. Obelisco nada mais é do que exatamente essa gravura aqui, ó. Faz lembrar até um pouco de um ponto referencial até em Bom Conselho. Não sei se vocês observam por aqui, mas sei que se vocês estiverem com o livro aberto, vocês vão poder observar essa imagem de concreto, que não é uma imagem natural, lógico, essa imagem ela foi feita, tá? É um monumento na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, ok? Então, olha, esse monumento aqui que foi construído, ele está fazendo a separação dos três países, Brasil, Argentina e Uruguai. É como se fosse um marco construído, é por isso que chama obelisco, tá? É isso mesmo a pronúncia, gente? É, obelisco. Esse marco chama-se obelisco e ele aqui dá justamente a referência em que você está entre esses três países. Por exemplo, do lado direito eu posso estar do lado do Brasil, do lado esquerdo eu posso estar do lado do Uruguai, já está no estado do Uruguai, na região do Uruguai. E da mesma forma, se eu estiver de frente, eu posso também estar na Argentina. Então ele é centralizado e ele dá essa condição de você reconhecer quais são os países. Onde é que você está em cada um deles? Esse é o ponto crucial. É como se fosse um marco zero, identificando quais são os países. Então, assim, normalmente os marcos, os pontos que diferenciam uma região da outra, um país do outro, eles não são naturais, eles são artificiais, certo? E isso é o que determina quem é o país, qual é o país, ok? Por exemplo, nós temos aqui, no levantamento do assunto, outro exemplo é a divisa entre o território do Brasil e do Uruguai. A delimitação entre esses dois países, em determinado lugar, é definida por uma rua. Olha só, vendo? A coisa algo bem mais simples. Entre o Brasil e o Uruguai, o que delimita esse espaço territorial, o Brasil e o Uruguai, é uma rua. Então, volto a dizer, nada é natural. Essas delimitações territoriais não são naturais, são artificiais. E o que está delimitando agora o Brasil do Uruguai é apenas uma rua. Eu colocando o pezinho, eu posso estar de repente no Uruguai e ao mesmo tempo, quem sabe, no Brasil. Há marcos como este que te dá essa ideia, uma linha, uma estrada que possa te fazer dizer estou entre um e outro país, ok? E onde é que ele se localiza? Fica justamente no município de Rivera, no Uruguai, e do outro município de Santana, no Livramento, nos estados do Rio Grande do Sul, ok? Olhem só. Aqui, ó, obelisco da Praça Internacional, localizada em Santana do Livramento, Brasília, e Rivera, Uruguai. Esse é mais um outro obelisco que faz a representação da diferença das paisagens, não. A diferença dos territórios, tanto do Brasil como do Uruguai, ok? Visto isso, até então, vamos agora para a página 43. Vira aí essa página, gente. O que precisamos saber? Território brasileiro. Aqui são algumas informações minuciosas, bem básicas, que são informações que a gente tem que ter mesmo, saber, porque, enfim, somos brasileiros, né? Então, não é porque é professor de geografia, são informações básicas, mas que fazem um grande diferencial se você tivê-las em mente.
A extensão territorial brasileira, ela tanto é grande, tanto ela é extensa, tanto para o leste como para o oeste, como para o norte como para o sul. Então, nós temos, como foi visto em aulas anteriores, ele é o 5º país maior em extensão territorial, tá? Nós temos formações de ilhas, temos Fernando de Noronha e nós temos a ilha de São Pedro e São Paulo também. Nós temos outras ilhas, que são Pedro e São Paulo. Constituído por 26 estados e Distrito Federal, onde se localiza-se Brasília, que é a capital de quem, gente? Do Brasil, exatamente. Olha, essas informações que eu estou passando para vocês são informações já aqui colocadas no livro, que vocês podem grifar para poder fazer uma leitura minuciosa com mais detalhe. Da mesma forma, vocês podem grifar aqui, tá, gente? Vocês fazendo isso, vocês estão pontuando assuntos importantes, que se por acaso surgirem dúvidas sobre o que eu estou falando, no privado você me manda um áudio, me pergunta, tia, eu não estou entendendo isso. Dá para a senhora me explicar melhor? Eu vejo e te informo melhor, sim senhor ou sim senhora, tá? A gente tem uma aula aqui que ela se torna muito enxuta e eu não sei como é que vocês estão digerindo ela. Mas para melhores informações, se surgir, por favor, não se sintam tímidos. Podem me perguntar a hora que for, o dia que for, não tem problema. Eu só não quero que vocês fiquem com dúvidas ou fiquem pensando algo que de repente não está coerente com o que a gente estudou. Beleza? Lembrando que nós temos aqui um mapa, tá? Brasil político, e por meio dele você vai poder responder essas questões. Eu quero que me responda essas questões. Por hora, essas informações é o que baixa no momento, tá? Na próxima aula nós daremos continuidade aí com os estados, enfim, até chegarmos a nosso resumão, para a gente poder ir para nosso próximo caderno 2, para a gente poder continuar nossos estudos, tá? Vocês me respondam, por favor, em que estado você vive. Você vai observar aqui no mapa político, vai localizá-lo e vai responder. Que estado fazem fronteiras com o estado em que você mora? Observa, olha onde você está localizado no mapa e encontra quais são os outros estados que fazem vizinhança com o nosso, tá? E mais outra perguntinha, algum país faz fronteira com o estado em que você vive? E qual? Fechou? Então é isso, gente. Por enquanto é só. Espero que se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, manda pra tia perguntando. Tanto do assunto aqui, que a gente falou sobre os obeliscos, sobre os obeliscos que são fronteiras que são artificiais, são fronteiras que são delimitadas pelo ser humano, como nós vimos as ruas, que nos diferencia do Uruguai e o Brasil, né, em Rivera. Nós vimos também um obelisco feito pelo homem, que diferencia Uruguai, Argentina e Brasil. Enfim, então, qualquer dúvida, manda a pergunta para a tia poder responder, certo? Só não quero que fiquem com dúvida, por favor. Façam atividade, me mandem no privado, e todas as vezes que vocês fizerem essas atividades, eu vou pedir que, por gentileza, coloquem, registrem a data. Eita, a data de hoje, tá? Por quê? Porque vai facilitar para mim colocar a sua frequência e eu não me perder. Não esquece de colocar a frequência, tá? E o nome, muito importante, porque às vezes tia não sabe quem é que tá mandando, aí fica um pouco perdida. Fechado? Então até a próxima aula, se Deus quiser. Conto com vocês, viu? Fiquem todos com Deus.